Oi, gente! E aí? Ó, prometi que ia voltar para conversar com vocês, voltei. E o assunto é aquele que vocês escolheram como prioritário nesse momento, que é a atualização do que a gente sabe sobre os casos de hepatite misteriosa em crianças ao redor do mundo. Então, a gente tem algumas coisas para falar sobre o assunto, mas eu queria primeiro tentar, hoje, dia 11 de maio de 2022, condensar no mais rápido possível as informações que a gente tem, que você precisa saber para se sentir mais seguro com essa história. Vamos lá? Então vamos começar bem do comecinho. O que é hepatite? It, vocês estão cansados de saber, é inflamação. Hépatos é fígado. Então, quando a gente fala em hepatite, a gente está falando de uma condição que leva à inflamação desse órgão. E por que razão isso é importante? Porque o fígado é um órgão essencial para o nosso corpo. Dentre outras funções que ele exerce, ele ajuda a filtrar o nosso sangue de substâncias que são indesejadas, ele armazena energia para a gente e ele produz substâncias que vão ajudar na nossa digestão. Ninguém vive sem fígado. Portanto, toda e qualquer coisa que ameaça a saúde desse órgão deve ser razão de preocupação para a gente, tá? Beleza. Mas, Luana, se eu sei o que é essa inflamação e se eu sei que o fígado é um órgão importante, o que causa hepatite? Um monte de coisa, que vão desde agentes biológicos, como vírus e bactérias e outros micro-organismos, até substâncias diversas, como excesso de álcool, alguns medicamentos. O fígado é um órgão relativamente sensível nesse sentido. Então, muita coisa pode causar hepatite. Tá bem. Toda hepatite é uma doença, é uma condição que pode levar a um quadro super grave, todas elas vão matar as pessoas, é muito complicado. Na verdade, a maior parte das hepatites é super leve, tão leve que a gente nem sabe que elas aconteceram. Mas algumas começam a mostrar sintomas nessa pessoa e aí já vai para um quadro um pouco mais moderado. O problema é que uma parte, felizmente pequena, mas existente desses casos, pode ser tão grave a ponto de levar esse paciente a precisar de um transplante de fígado, ou ainda pior, pode levar esse paciente à morte sem nem dar muita chance da gente fazer alguma coisa. Então, de novo, toda vez que a gente fala em hepatite, a gente tem que pensar nisso tudo para poder ajudar quem está sofrendo com isso. Por último, antes da gente entrar no caso exato dessas crianças, as hepatites também são divididas na duração que elas têm. Então, se elas têm uma duração curta, a gente está falando de semanas a até no máximo 6 meses, ela é considerada aguda. Mas se ela passa de 6 meses, ela é considerada crônica. Então, hepatite é a inflamação do fígado, tem um monte de causa possível, ela pode ser desde super leve até muito grave e ela tem duração diferente dependendo do que está causando ela. Pode ser curtinha, até 6 meses curtinha, né? Até 6 meses, que a gente chama de aguda, ou se passa disso, ela é considerada uma hepatite crônica. Agora a gente vai falar das crianças. O que a gente sabe, então, sobre esses casos de hepatite em crianças ao redor do mundo nesse momento? Primeiro, que são mais de 400 casos em investigação no mundo inteiro, pelo menos 20 aqui no Brasil, a maior parte na Europa e, na Europa, a maior parte no Reino Unido. Por que é importante saber disso? Para entender o grau de vulnerabilidade dessas crianças para as mais diversas causas possíveis de hepatite. Então, para início de conversa, esses casos foram diagnosticados. A maior parte das crianças tinha um quadro leve a moderado, mas o que chama muito atenção é que a proporção de casos graves, que lá no começo eu falei que normalmente é muito pequena, nesse caso das crianças, ela está sendo até 100 vezes maior do que o esperado. Então, está tendo muito mais caso grave de criança com hepatite, com o aumento de mortalidade dessas crianças por hepatite, do que a gente esperava que pudesse acontecer. Então, lógico, tem alguma coisa extra que a gente precisa aprender sobre esses casos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a maior parte desses casos aconteceu em crianças abaixo de 5 anos. Também teve em criança acima de 5 anos, mas imensa parte abaixo de 10, a maior parte abaixo de 5.
Porque também isso é importante, porque vai mudando para a gente as causas mais prováveis que podem levar a uma hepatite, e eu vou chegar lá. Terceira coisa, ela já foi identificada na Europa, já foi identificada nos Estados Unidos, já foi identificada na América do Sul, na Argentina, está em investigação no Brasil, então faz a gente pensar que é alguma coisa também que está espalhada por aí, que está causando essa hepatite em crianças. Tá bom, Luana, mas no paciente, o que significa isso? Quais são os sintomas de uma hepatite? Vamos lá. Normalmente, eles são sintomas gastrointestinais. Então, a gente está falando de diarreia, a gente está falando de vômito, a gente está falando de alteração da coloração do xixi, que fica mais escuro. A gente está falando também de alteração da cor do olho. Essa parte branca que a gente chama esclera, ela fica amarelada. A gente chama isso de icterícia. Então, todas essas coisas, quando elas vão aparecendo em conjunto, a gente olha e fala, grandes chances disso ser hepatite. Precisa tanto o familiar quanto o profissional de saúde ficar atento a esse tipo de coisa. Tá bem, quem é que tá sob risco? Eu posso já ficar desesperada, em pânico, meu filho vai ter? Não, calma. Primeiro, a gente tem que ficar atento, nunca em pânico. E por que isso? Por mais que a gente esteja falando desses casos, por mais que o número de casos esteja aumentando, em proporção a toda a população pediátrica vulnerável a esse tipo de situação, ainda é considerado um caso raro. Então, você tem que ficar atento, mas não é para pânico, tá bem? Segunda coisa, a gente está falando de crianças desprotegidas na sua imensa maioria. O que é criança desprotegida? É criança sem vacina. E aí, esse é um problema grande pra gente, porque no nosso caso aqui no Brasil, assim como acontece em muitos desses outros países, a gente ainda não tem vacina para crianças abaixo de 5 anos, embora a gente espere que isso vá mudar rapidamente. Mas a gente ainda não tem. Então, toda criança que teve contato com o quadro de Covid, com alguém com Covid, ou ela mesma teve Covid documentada nos últimos tempos, teoricamente são crianças com maior risco de desenvolver esse tipo de complicação, que, de novo, é muito rara, tá? O que a gente pode fazer, então, nesse sentido? A gente pode vacinar todas as crianças elegíveis. Esse, de novo, é um problema aqui no Brasil, porque, infelizmente, a vacinação, principalmente das crianças, avança a passos muito lentos. Então, a gente acaba ficando, né, mais exposto. E a gente pode, principalmente, vacinar e usar as outras medidas não farmacológicas na população em geral, quando em contato com crianças que não têm nenhuma proteção. Então, o que a gente está falando? Todo mundo que tem contato com criança tem que estar plenamente vacinado. Ah, eu tomei 2 doses. 2 doses não são plenamente vacinados, né? Não confere essa vacinação completa. No mínimo, você tem que ter 3 doses. Se você tem menos do que isso, pode ser que você não adoeça, mas pode ser que você comprometa a saúde de uma criança. Então, não pode. Segundo, se você tem muito contato com criança e essas crianças são crianças que não têm nenhuma proteção, não foram vacinadas ainda, você não pode abandonar a máscara. É simples. Você não está fazendo exatamente por você, embora devesse, mas você está fazendo por esses indivíduos que são mais suscetíveis, que podem ser imunossuprimidos, podem ser idosos, no caso, são crianças. Então, parte da proteção dessas crianças é com a gente também. Não é só oferecer a vacina a quem consegue tomar nessa faixa etária. Tá bom? Falei pra caramba, queria que fosse curto, mas é muita informação para passar para vocês. Então fiquem de olho, volto assim que tiver coisas mais interessantes a passar. E qualquer coisa vocês colocam aqui no comentário e eu vou respondendo dentro da possibilidade. Tá bom? Beijo pra vocês.